isso é a história de nós, é a nossa história, porque nós não sabemos do nosso valor até que Jesus aparece. Nós não sabemos quanto valemos até o dia que a gente conhece Jesus. Enquanto Jesus não entra, bebê, você tem uma percepção completamente equivocada do seu valor. E a gente só vive uma situação ou uma sociedade tão doente porque não se sabe o valor que você tem. Eu vou ser mais específico. Você conhece a expressão amor bandido? Amor bandido. Gente que se entrega a paixões que a ferem. Você já viu isso? Tem mulheres que apanham dos maridos, e elas vivem como se aquilo fosse comum. É como se a vida para ela é aquilo, e é o que ela merece, porque ela não sabe o valor que ela tem. Quem não sabe quanto vale, qualquer preço oferecido serve, qualquer proposta corrompe, qualquer sentimento nos rouba, qualquer acusação nos fere, qualquer, palavra de maldição nos atinge, porque não sabemos o nosso valor. Agora, quando sabemos o nosso valor, quanto valemos para aquele que nos comprou, aí, bebê, aí fica diferente. O barquinho muda de direção, porque quem sabe o preço que vale não se entrega em qualquer proposta. Sabe por que tem gente que se entrega aos vícios da vida? Porque não sabe quanto vale. Sabe por que tem gente que se entrega ao pecado de uma vez? Porque não sabe quanto vale. Não sabe quanto vale. Quanto você acha que você vale? Quanto vale a tua paz? Quanto vale você? Sério, de verdade. Se fosse dar um preço, qual seria o seu preço? Se você estivesse numa prateleira, qual seria o preço seu? Você estaria nos produtos nobres ou você estaria na promoção? Você estaria na prateleira do que ninguém pega? Porque normalmente a nossa percepção, e eu não estou falando de algo com o ego inflamado, eu estou falando de Jesus. Você vai entender já já. Mas entende, quando o apóstolo Paulo disse, porque fostes comprados por alto preço, ele está dizendo o seguinte: talvez para você não valha nada, talvez para o outro seu valor é efêmero, mas para quem pagou, custou o filho. Agora, a questão é, a gente só percebe o valor quando olhamos para Jesus e o que Ele faz. A gente só percebe quando Ele entra na história. Então, me permita deixar Ele entrar na história. Me permita, porque é só isso que eu sei fazer na vida. Eu só consigo falar dele. Então, porque Ele entrou, e eu também não tinha muita noção de quanto valia, e vivia qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não sabia o preço. Não sabia. Então tinha muita vergonha dele, tinha muito medo dele, e estava muito filtrado por informações equivocadas sobre Jesus. Então a minha vida com Jesus se resumia assim: eu sou alguém que Ele não quer, que Ele não vai usar, que eu não sirvo para Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é demais. Eu sou o Dave, tadinho. Ainda sou, para mim. E aqui a gente olha na Bíblia e a gente identifica claramente em todos os personagens quem se sentia amado, o que vivia, quem não se sentia amado, como era a sua história. Quem ficar tentando o tempo inteiro provar, provocar, é carência. O nome disso é carência. Você conhece alguém carente? Sabe a pessoa que fala assim: tu me ama? Você conhece alguém? É você? Qualquer coisa que acontece, porque Deus não me ama, porque é carência. Na palavra tem uma palavra que resume carência, é arrabab, vazio, falta alguma coisa. E aí tem
história a mais para a gente fechar junto, que é o leproso. O leproso é a mesma coisa da mulher. Não queria estar onde estava, mas como a multidão passou, ele estava perto, aproveitou o ensejo. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus e diz que precisa ser purificado, Jesus trata ele de maneira diferente do que a gente imagina. O leproso imaginou que seria excomungado, expulso, escorraçado, talvez até apedrejado pela condição que o tinha, porque a doença era contagiosa, mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. A mulher do poço de Jacó pensou que seria humilhada por Jesus, escorraçada por ele. Jesus não fez isso. A mulher do fluxo de sangue pensou que ia ser humilhada, envergonhada. Jesus não fez isso. Os cegos que estavam sendo calados pensou que Jesus os mandaria calar. Jesus não fez isso. E esse é o problema nosso, porque a gente olha para os que os outros fazem e pensamos que Deus faria da mesma maneira. Medimos o amor de Deus com as nossas experiências. Então, a partir de agora, quando alguém dizer que Deus é pai, Ele não é o seu pai terreno. Ele é muito maior e o amor dele é incomparável. Ele não abandona, Ele não rejeita, Ele não exclui, Ele não trata diferente, Ele não tem filho preferido, Ele não trata um melhor do que o outro, Ele não ama um mais do que o outro. Ele é pai, só que não é um pai que a gente conhece, Ele é muito melhor. Ele é perfeito em amar, Ele é perfeito em cuidar, você entende? É muito maior. Eu vou dizer um negócio: a gente rejeita as pessoas. A gente é assim. A religião faz isso. A gente rejeita o A, a gente rejeita o B, e a gente diz: você não pode, assim você não consegue. E a gente está dizendo: não, não, não. A gente rejeita porque não é o que os nossos olhos gostam de ver, não é o que a gente quer, não é o que a gente acredita. Então a gente diz: não, Deus não te aceita. E a gente olha para a mulher do poço e diz: vaza daqui. A gente olha para o leproso e diz: não toca nele. A gente olha para os cegos e diz: cala a boca. E aí Jesus diz: menina, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter sede. Aí ele chega no leproso e não só cura, como toca o leproso e muda a perspectiva do leproso. Ele não só não manda calar os cegos, como cura os cegos. Tudo aquilo que o mundo rejeita, aquilo que a gente tem agonia, não há nada que Deus não possa fazer e resolver e mudar a história. Porque tem uma coisa: Jesus rejeita algo. Ele rejeita só uma coisa: pecado. Ele rejeita o pecado. Mas posso te falar, quando ele chega, a transformação é tão profunda que quem descobre o quanto vale não se torna mais escravo do pecado. Só que a gente só vai saber disso se deixar quem se sente assim chegar perto dele.